Teresina, né, a cidade, assim, maior que as pessoas conhecem. Hum, Mas é um lugar que tem muitos cristais, que tem muitas pedras preciosas, que tem uma natureza incrível, assim, uma fauna e uma flora maravilhosa. Então achei perfeito estar aqui nesse momento exato também, né? A gente está sempre nos lugares assim que precisa no momento certo, né? E eu é cheguei aqui e verdade. falei, nossa, vai ser lindo, né? Participar desse momento aqui nesse lugar tão especial, com essa natureza tão maravilhosa. Depois você manda foto pra gente lá no grupo Pode desse deixar, lugar pode que você deixar, tá, da cachoeira, dos cristais, pode né? deixar. Muito lindo. Então a Ana vai falar um pouquinho, como ela é super conhecedora e super integrada à natureza, ela vai falar de ervas, de banhos de ervas, enfim. Vou deixar você com a palavra, Ana. Vamos conversando. Tá. Se entrar mais gente, né? Que como é 10 da manhã de sexta-feira, é mais complicadinho, mas aí É. depois o pessoal deixa gravado, né? Tá bom, tá ótimo. Eu queria, antes de mais nada, agradecer, né, a Thaís e a todas vocês por essa oportunidade, pelo carinho de participar de uma jornada tão bonita, assim, é muito emocionante para mim, né, eu fico emocionada mesmo. Eu tenho esse amor, né, pelos seres da natureza mesmo, desde que eu sou bem novinha, né? Eu sinto essa conexão e é um lugar onde eu me sinto em casa em todos os sentidos, né? Tanto emocionalmente como fisicamente, mentalmente. Então, já tem alguns anos, né, da minha vida que eu venho procurando não apenas morar nesse lugar que a Thaís falou, que é a minha casa, né? Que tá eu tenho o privilégio, né, de estar num portal de seres tão maravilhosos, mas também sempre que eu estou em viagem, eu vou para esses lugares, igual agora eu estou nesse lugar, que é de uma conexão muito linda. Há algumas semanas não, né? Semana passada eu estava num outro portal que eu chamo Coração de Gaia, que é um portal, né, de um lugar lá em Santa Catarina, que é uma mistura de Mata Atlântica com com outras vegetações, assim, tem uma água abundante. Então, assim, eu estou sempre indo para esses locais, né? Assim, não por acaso, né? Eu me conecto muito com esses locais e gosto de trabalhar nesses locais. Então, é de fato, né, o lugar onde eu me sinto em casa. Então, fico muito feliz de poder compartilhar um pouco disso com vocês, que não é uma experiência que eu li nos livros, é uma experiência que eu vivenciei. Tudo isso, né? Assim, são processos que, claro, eu aprendi muito, eu estudei muito, mas sempre que eu estudava, eu sentia, gente, mas eu sei isso é como se isso fizesse parte de mim, isso já tivesse dentro de mim. Então, foi uma lembrança mesmo, assim, né? E aí, sempre que eu vou experimentando, eu vou sentindo isso, né? Como se eu fosse voltando para esse lugar que eu me sinto em casa, né? Então, é uma honra muito grande estar podendo dividir isso com vocês, né? Esse sentimento todo. E eu vou explicar, na verdade, hoje, compartilhar com vocês, né, um ritual que ele é muito simples, mas ele é muito forte, né? É de um trabalho sutil muito grande, mas ele tem uma força muito grande. Mas não, e ele tem uma força muito grande, que é justamente o que eu gostaria de falar, né? Porque às vezes a gente fala isso, né? Ah, é um trabalho sutil, mas ele é muito forte, né? A gente confunde, às vezes, sutil com fraco, né? A gente acha que sutil é menos, né? É mais fraco, é menos potente, e é o contrário, né? A gente já sabe hoje que toda a matéria que a gente conhece no mundo, né? Se a gente fosse pegar toda essa matéria, né, e reunir, né, tirasse todos os espaços vazios, a gente teria um bolo, assim, né, de massa, né, de algo concreto muito pequenininho, né? Inclusive eles falam, se a gente pegasse a população do mundo inteiro e, e tirasse todas as partes vazias que compõem, né, o átomo, a gente conseguiria colocar dentro de uma maçã. Né, uma fruta de maçã. Então, assim, isso que a gente olha, que a gente acha, né, que a gente fala, não, isso é matéria densa, né? Isso é apenas uma ilusão, né? Tudo está composto de vazio. Todas as coisas que a gente vê é vazio, é uma dinâmica de danças de vazio, né? É uma mandala de vazios, né? Com alguns pontinhos ali, né? De prótons, de nêutrons, de elétrons, né? Mas, assim, essa ideia que a gente tem, né? Da massa concreta, né? As coisas mais concretas que a gente conhece são vazias, né? São compostas de vazio, né? Então, a gente tem essa ideia, né, de que a coisa só funciona se for uma coisa que eu pego, né, que eu tomo, que eu como e que faz aquele revertério grande dentro de mim, né, mas a gente sabe que tudo que a gente conhece, tudo que está aqui nesse mundo hoje é composto de vazio, né, tudo veio dessa onda, né, dessa frequência, então tudo começou, né, por uma frequência, até as coisas mais densas, até um diamante, que é algo muito duro, começou através de uma frequência, de uma onda, e foi ali, né, através de um arranjo se formando enquanto
matéria enquanto a gente conhece os nossos olhos, né? Mas eu imagino que se a gente pudesse ter outros olhos, como algumas pessoas têm, né? Thaís e várias outras pessoas têm, né? A gente poderia ver esse mundo da matéria em outras dimensões, em outros aspectos, né? E o fato da gente não ver também não faz com que a gente não interaja e não usufrua dos impactos desse mundo, né? Desse mundo invisível, desse mundo sutil. E esse ritual que eu vou mostrar para vocês aqui hoje é fruto disso, de um contato com esse mundo sutil. Né, para a gente aprender que por mais que a gente às vezes não veja, ele está ali o tempo todo e ele pode nos ajudar, não só pode, como ele nos ajuda o tempo todo. E mesmo quando a gente não pede ajuda, ele está ajudando esse mundo sutil, né? Ele está construindo os nossos caminhos, o nosso dia a dia, né? Porque a gente está interagindo com ele de alguma forma. É impossível, né? A gente se desfazer. Então, é muito bonito também, porque quando a gente fala de um ritual, né, com plantas, a gente acha que a gente vai trabalhar só no corpo físico, né? E às vezes o ritual ele acontece muito mais no campo emocional, né? Então tem gente que fala, mas né, no meu corpo físico não vimos nenhuma mudança, né? Ainda mais ela está começando no campo mais sutil. Né, então é muito interessante. E a diferença desse ritual, né? Hoje eu vou compartilhar com vocês um ritual de banho de ervas, como a Thay falou, né? Desse banho de ervas, ele é um pouco diferente do banho de ervas comum que a gente ouve falar por aí fora, né? Já é muito conhecido, hoje em dia eu acho que a maior parte das pessoas já conhece, ou pelo menos já ouviu falar, ou já, se não experimentou, né? Já teve contato com alguém que experimentou, que é um banho onde a gente pega as ervas, né? Ferve a água e joga as ervas dentro da água fervendo, ou ferve a água e joga a água dentro dessas ervas, né? Que são duas formas de fazer, como se fosse fazer um chá mesmo, né? Mas sempre tem a história da água fervida ou das plantas fervidas, né? Esse banho é um banho muito legal, a gente se vale de várias propriedades, né? No campo mais da aromaterapia, das propriedades em termos de fichas técnicas, né? Quando a gente pega uma planta, a gente pode mapear todos os compostos que tem dessa planta, né? Ver quais são os benefícios, como elas interagem com o corpo, né? Com o nosso corpo. Esse é um banho muito legal. Mas existe uma outra possibilidade da gente fazer esse banho, que é um banho que a alquimia antiga, né, os alquimistas, eles não sabiam ainda da existência, né, da alma das plantas, mas eles tinham uma ideia, né? Eles especulavam, né? Através de uma especulação até espiritual, né? Um contato, uma conexão que tinha algo ali naquela planta que se dialogava com algo dentro de nós. E eles na época não tinham essa palavra de alma, nem espírito, nem nada disso. Eles chamavam de ânima, que é a parte mais sutil da planta. Né? Então eles sabiam que a ânima da planta, que é essa parte que faz ela ser quem ela é, como se fosse a identidade da planta, dialogava com a nossa identidade. E essas duas identidades, quando interagiam, elas tinham uma relação, né, de acordo com cada pessoa, que traziam processos de cura, processos de conexão, processos de expurgo, né, processos fortes, né, e muito bonitos, né, como se fosse a interação de dois seres mesmo, né? E aí eles começaram a trabalhar em cima disso, né? E a alquimia basicamente ela está o tempo todo fazendo isso, né? Transformando as sombras em ouro, né? O que é a máxima da alquimia, transformando chumbo em ouro, que na verdade nada mais é do que transformar as nossas sombras em luz, né? Passar por um processo de cura. Então, ela se vale de todas as ferramentas, né? Para fazer isso. E uma das ferramentas que ela usa é a espargeria, que é o trabalho, né? Da quintessência, dos óleos essenciais, né? Mas naquela época não se sabia ainda como fazer óleo essencial. A gente acha que o óleo essencial é uma coisa que está há muito tempo aí no mundo, mas ele está recente no mundo. Chegou há pouco o óleo essencial, né? Agora tem esse boom, mas antigamente não tinha isso. Então, os processos, né, as possibilidades que tinham, as ferramentas, era às vezes um banho de ervas, era um processo de defumação, que é um processo também, né, que foi os pais da perfumaria, como ela existe hoje, veio através de um processo de defumação. Tanto é que a palavra perfumo vem do francês perfumo, que é pela fumaça, através da fumaça, que há muito tempo atrás, lá nas cavernas, as pessoas já usavam queimar as ervas, né, para se banhar dessa fumaça, para se limpar. E elas não sabiam, né, na parte mental, ninguém fazia isso pensando, eles faziam, se sentiam bem e empiricamente continuavam, né? Então já tinha esse processo também. Então assim também foi com as plantas, né? E aí eles perceberam que se a gente fervesse essa planta, a gente ia matar essa planta, a gente ia, não é, o matar, como que seria aqui, né? É a gente tirar a parte viva da planta, como a gente fala na alimentação viva também.
Quando você colhe uma planta, acabou de colher, tirou um galinho ali, ela tá cheia de vida, pulsando vida ainda. Ela tá, né, como se fosse como a gente morre também. Quando a gente morre, a gente nas primeiras horas, a gente ainda tá quentinho, né, tá vermelhinho, porque ainda tem circulação acontecendo ali. No passar das horas, é como se o nosso corpo e a nossa ânima, né, fossem se desgrudando e entrando num processo de decomposição para que tudo volte para os seus lugares, né? O carbono vai voltar para a terra, o ar vai voltar para o ar, o espírito, né, vai ir para onde ele tem que ir, né? Então os processos eles vão se separando para que a gente se decomponha e vai reinterando, né, com o meio onde a gente veio. E assim vão dando início a novos corpos, né, a nova vida, né? Então, quando a gente pega essa planta, ela está começando a fazer esse processo. Quando a gente acaba de arrancar, ela está começando a devolver tudo para os seus lugares, né? Que é um processo como se fosse a gente morrendo mesmo, mas aí eu chamaria, né, de desintegrando mesmo, né? E aí, se eu pego, então, essa planta e eu jogo ela na água fervendo, eu estou destituindo ainda mais desse processo vivo dela. Ela está perdendo ainda mais. E como que a gente sabe isso? Por causa do oxigênio, né? Quanto menos oxigênio, menos vida. Quando tem muita presença de oxigênio, tem mais vida. Assim também é na alimentação viva. Por isso que a gente não cozinha muito os alimentos. Porque a gente quer entrar em contato com a parte mais viva, que é a parte mais forte do alimento. Que é o que eu estou falando aqui desde o começo, né? O mais sutil é o mais impactante. Ele vai trabalhar de forma mais funda. Hoje a gente já sabe, por exemplo, que a quintessência, né? E não só a quintessência, mas várias diluições que a gente pega da planta, tem um poder ainda mais forte do que pegar, às vezes, e comer a planta ou interagir com a planta, né, in natura. Porque quanto mais eu sutilizo, mais fundo e mais preciso eu vou no campo sutil. Então, essa informação, ela entra, né, de uma forma muito forte e aí ela vai trazer uma mudança também muito forte. Né? Então, quanto mais sutil, mais forte. Então, a gente vai sair daqui hoje tendo essa clareza, eu acho, né, de que o sutil não é igual a fraco, não é igual a, né, a menos, muito pelo contrário, ele é muito forte. Né? A gente sabe, porque a gente está aqui com a Thay nesse trabalho também há quanto tempo, e sentindo no campo sutil o tanto que esse trabalho é forte, né? Então, é muito, muito importante a gente ter essa clareza quando a gente quer tratar de conexão, né, e reconexão com a natureza, né? Não subestimar o poder do sutil, muito pelo contrário, né? Levar em consideração e saber o tanto que ele é poderoso mesmo. Então, a diferença, né, desses dois banhos seria basicamente essa, que no banho de ânima, que é como a gente chama esse banho, né, que eu vou falar aqui agora, mostrar para vocês, é um banho que a gente se vale da parte viva da planta. Aí tem gente que vai perguntar, Ana, mas eu não sinto o cheiro da planta quando eu faço esse banho, né, a água não fica verde, então eu acho que não funciona. Não. Muito pelo contrário, a gente não falei com vocês que a gente está entrando em contato com a ânima, então por mais que você não veja a água verde, você não sinta o cheiro, está trabalhando nesse campo mais sutil. E como no nosso corpo a gente não tem as células e cada célula tem um DNA, cada célula que a gente tem, né, no corpo tem um DNA. E quando você pega, por exemplo, tem gente que fala, eu preciso de pegar quantos galinhos? Se você pegar para esse banho um galinho ou 10 galinhos ou a planta inteira, eu vou ter a mesma informação dessa planta. Assim como no nosso corpo. Se eu pegar uma célula ou se eu pegar o meu corpo inteiro, eu tenho o DNA da Ana. Então, se eu pegar, vamos supor que eu vou pegar o alecrim. Se eu pegar um raminho de alecrim, ou se eu pegar uma árvore inteira de alecrim, a informação, a alma do alecrim vai estar em todas essas partes. Então, a informação vai ser alecrim. E o que eu quero interagir é com a informação alecrim, não é com a parte aromaterapêutica dessa planta, que seria os cheiros ou a cor, né? Não, eu quero entrar em contato com a essência do alecrim, que seria o DNA do alecrim. Ficou claro? Dá para entender? Então, tanto faz se eu pegar um monte de alecrim ou se eu pegar um ramo só. O que está valendo ali é a informação do alecrim. É a identidade alecrim. E é a identidade dele interagindo com a minha identidade que vai causar, né, essa transformação ou essa conexão, ou seja lá, né, o processo que for. E aí, para isso, eu acho muito bonito a gente também lembrar, né, do nosso olhar para o reino vegetal, ou seja, qualquer reino que for, enquanto recurso, né? Quando a gente fala, por exemplo, né, eu vou usar uma planta no meu banho, né? Ou eu vou. Qual planta que eu uso para curar isso? Qual planta que eu tenho substituído cada vez mais na minha linguagem a palavra usar para interagir. Qual planta eu posso interagir nesse momento? Porque as plantas, elas foram tidas, né, depois de um tempo, né, que o homem aí, com toda a história, né, da humanidade, a gente começou a olhar para as plantas como recurso, né, como um meio de alcançar algo, mas as plantas, elas são seres. E aí, às vezes, as pessoas me perguntando, para que serve essa planta? E eu falo, para que serve você?
Você serve para quê aqui no mundo, né? As plantas, elas não estão aqui para servir, elas estão aqui, né? Elas servem mesmo não estando aqui para servir, elas não servem o tempo todo, mas elas estão aqui para interagir, para viver uma vida, para serem abundantes, para viver a identidade delas, seja lá qual for, assim como eu, assim como você, assim como todos nós. A gente não está aqui para servir a nada, a gente está aqui para servir a própria vida que tem em nós, que pulsa em nós, né? E fazer aquilo que a gente tem vontade, né? A partir da nossa natureza mais primordial, né? Então as plantas, elas podem interagir de diferentes maneiras. Por exemplo, eu posso tomar porque elas não servem, né? Elas não estão aqui para servir essa ficha que a gente criou para elas. É claro que elas têm propriedades, têm. E essas propriedades, elas podem, né, causar determinadas coisas, mas não tem uma garantia, nenhuma certeza. Tanto é que tem pessoas que usam o alecrim para dormir. E tem pessoas que usam para acordar. Porque o alecrim interage com cada pessoa de uma determinada maneira. Tem tendências? Tem tendências. Por exemplo, a maioria das pessoas se acalma com lavanda, mas não é certo que todo mundo vai se acalmar com a lavanda, né? Por causa disso, porque as plantas têm determinadas interações diferentes para cada ser, e também porque, dependendo do dia, a gente está diferente. Assim como as plantas estão diferentes todos os dias, a gente também está diferente. Então, não tem como eu falar assim, usa essa planta para né, sempre, para essa finalidade. Não tem como eu falar, porque eu não sei como é que você está, eu não sei como é que essa planta está, mas eu posso sugerir e falar, experimenta, vê como é que vai dar, através até de um processo intuitivo. Né? Me deu vontade hoje de tomar um chazinho de alecrim, não sei por quê. Claro que tem um convite ali, tem algo acontecendo, né, em outras esferas. Então, a gente aceitar esses convites é muito bonito. Nem sempre os convites vão ser para um meio agradável. Tem vezes que a gente toma banho e começa um expurgo de alguma coisa. Então, dá um mal-estar, pode dar, né? A pessoa pode dar dor de cabeça, pode ter mal-estar, né? Dar dor de barriga, enfim, que são formas do corpo se limpar. Que é um outro mito que a gente tem, que ao usar alguma medicina natural, que a gente vai ficar bem, vai ficar tranquila, né? Vai. Né, com o processo, à medida né, que o tempo for passando e a gente vai se limpando, a gente vai sim ter esses efeitos. Mas tem dia que vai ter uma revolução. É como se fosse um descarrego, né? A gente tem um processo de descarrego, e esse descarrego nem sempre ele é calminho, né? Ele é tranquilinho, às vezes ele é, né, uma revolução, né? Acontece uma revolução. E tem plantas que nos convidam para uma revolução mesmo, né? E tem plantas que são, né? E aí tem a ver com outra coisa que eu queria trazer para vocês, que é a aura das plantas. Então, a gente substitui essa linguagem do recurso, das plantas como recurso, e eu vou usar as plantas para... Como é a aura dessa planta? E a aura das plantas, algumas pessoas conseguem ver, outras não, algumas conseguem intuir, outras não, mas basicamente algumas plantas, elas têm uma constituição maior de alguns elementos. Então, algumas plantas têm uma constituição mais fogosa, mais do fogo, outras têm mais água, outras têm uma quantidade maior de ar, outras têm uma puxada maior para o elemento terra. Então, cada planta, assim como nós, né, nós seres humanos, a gente não pode ver a fisiologia de cada um. Então, tem pessoas que são mais altas, tem pessoas que são mais baixinhas, tem pessoas que são mais gordinhas, tem pessoas que são mais magrinhas. Cada pessoa tem uma constituição diferente, e as plantas também são assim. E cada pessoa também tem, às vezes, um excesso de um elemento mais do que outros. Tem pessoas que você põe a mão, a pessoa é quentinha, ela tem mais fogo, tem pessoas que são mais frientas, né, são mais geladinhas, tem pessoas que são, parece que mais estáveis, né, tem mais esse elemento terra, tem pessoas que são mais voadas, dá para ver que a pessoa é mais airada, né? Mais rarefeita, mais cheia de vento. Então, cada pessoa tem uma constituição, né? E isso também é com as plantas. Então, sabendo dessa constituição, e eu sabendo, por exemplo, que eu tô muito aérea, eu tô num dia, né, que minha cabeça tá lá nas nuvens, e eu tô querendo ficar mais aterrada, né? Aí eu posso fazer o uso dessas plantas nesse sentido, né? Interagir com as plantas nesse sentido. Eu tô querendo interagir mais com a terra, então eu vou me valer mais desse elemento aqui, dessa planta, porque eu sei que ela tem uma aura mais carregada do elemento terra. Ou não, estou querendo ficar um pouco mais tranquila, então vou usar uma planta que, né, que tem uma aura mais voltada para isso. Nesse sentido, é legal, né, da gente conhecer as plantas, né, e ir experimentando para sentir isso também, né, porque eu sempre falo, duvidem do que vocês ouvem falar, ou duvidem, né, até mesmo do que está posto, do que está colocado pela medicina tradicional e tudo, né? Então, se todo mundo está falando que a lavanda acalma, vai lá e experimenta, vê se te acalma mesmo. E vê se amanhã vai ser igual, né? Então, por isso também eu gosto, às vezes, de usar uma planta por vez, para eu conhecer a interação, como é a interação de cada uma dessas plantas, né? Então, é um universo imenso e que
à medida que a gente vai interagindo com ele, ao invés de a gente, né, falar, agora eu entendi tudo, a gente só vai falando, nossa, tem mais, tem mais coisa para entender, tem mais coisa para aprender, e as plantas vão mostrando os caminhos para a gente, né, vão mostrando possibilidades diferentes, então é muito gostoso, e é encantador mesmo, é muito legal. Então, basicamente, eu vou passar algumas dicas para a gente preparar esse banho aí. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, gente, esqueci de falar, pode me interromper a qualquer momento. Eu não ligo de ser interrompida, não, para vocês não esquecerem, tá? Eu ia te falar uma coisa. Uma vez eu vi uma flor, acho que era uma margarida, e a aura era um azul. Olha que Um lindo. azul, tipo um azul royal mesmo. Eu fiquei até, ué, como assim? Uma planta amarela com aura azul. E vi sem querer e muito bem visto, assim, sabe? Que Como se lindo. bem interessante. Aí você comentou, eu falei, é a Aham. única vez que vi um azul forte. Curioso, Que né? lindo, que lindo. E é interessante porque a gente poderia fazer até um paralelo dos espectros dos chakras também, das cores dos chakras. Por exemplo, tem plantas que têm aura muito vermelha, avermelhado, laranjado, que tem muito a ver com chakras básicos. Uma delas, por exemplo, é o manjericão. O manjericão, quem consegue ver, né? Eles veem isso, um laranja meio avermelhado, assim, que é uma planta que trabalha. A gente não imagina, né, que o manjericão tem essa força, mas ele trabalha muito com a força da limpeza e da proteção. Ele, inclusive, é um paralelo da arruda, que a arruda também tem uma aura, assim, né, bem forte, assim, dos chakras básicos. E ela tem esse paralelo, assim, de trabalhar com limpeza, com processos de antivirais, assim, quando a gente está muito carregado, muito doente, tomar um banho de manjericão faz muito bem pra gente, né, nesse Uhum. sentido, assim. Então, e aí, por exemplo, a margarida, inclusive tem como chama? Camomila, que é uma paralela, né, uma priminha da margarida, que tem o óleo essencial dela, se não me engano, é meio azul mesmo, tá? Olha que legal. Olha. E ela Uhum. trabalha, ela tem até, eu acho que eles chamam de camomila azul romana, uma coisa assim, que ela trabalha muito nesse campo aí, talvez tem muito ligado aqui acima do peito para cima, né, que trabalha muito esse processo, assim, de liberdade, de expressão do ser, né, aí a gente poderia ficar falando infinito só de uma planta, né, Nossa, porque eu nunca tinha feito essa conexão que cada planta pode trabalhar um chakra. é, é. Incrível. É lindo, é lindo, é lindo. E aí, eu estava hoje de manhã, né? Ontem cheguei aqui na casa da minha irmã, a gente estava conversando sobre isso, porque eu estou indo daqui a pouco destilar, porque tem uma pessoa que trabalha com destilação e eu faço porque eu amo, é um lugar, outro lugar que eu me encontro, posso ficar o dia inteiro destilando, que eu me sinto assim em casa, né? A bruxa com caldeirão, né? Mas, e ela estava falando do interesse de ligar. As plantas também, com a numerologia, com várias coisas, dá para a gente ir fazendo casamentos infinitos. É como se fossem mandalas assim que vão se formando, né? Por causa dessa questão da identidade das plantas e da nossa identidade mesmo, né? E em cada momento da nossa vida a gente pode se identificar mais com uma planta, né? Eu me lembro muito da minha história, por exemplo, com a canela e a baunilha. Eu era uma pessoa que não conseguia sentir muito cheiro. Eu não conseguia sentir cheiro de baunilha, definitivamente. E eu não conseguia comer nada que tinha baunilha. Eu achava uma coisa assim, meu Deus. Canela, então. E aí eu fui percebendo, né, através desse estudo da perfumaria ancestral e da relação com as plantas, que a baunilha ela tem muito convite, né, da doçura. Tanto é que ela é usada muito em sobremesa, né, assim, de ser doce, né, de ser um convite de relaxar. Ela tem muito isso. Tanto é que quando a gente cheira, a gente sente como se fosse um abracinho. Ela é muito aconchegante, né. As pessoas usam muito também a baunilha nesse meio, assim, né, do quarto, por exemplo, tinha um cheirinho de baunilha no quarto, às vezes, né, e eu era uma pessoa que me permitia pouquíssimo viver a doçura, apesar de ser sempre doce com as outras pessoas, eu não me permitia ser doce comigo mesma. E aí, quando eu fui, né, entendendo isso, claro que, né, em processos separados, né, através de outras coisas, outros trabalhos, eu comecei a gostar mais de baunilha, gostar, e hoje eu amo baunilha, assim, eu acho, né, acho uma planta linda. E a mesma coisa com a canela também. A canela, ela tem uma relação, assim, de colocar limite. É uma planta do fogo, ela é bem trabalhada no fogo, assim. Ela, inclusive, né, a gente faz os paralelos com as deusas, né? Dá pra gente conversar infinito sobre esse tema, mas com as deusas e as plantas, e a canela ela é uma deusa muito assertiva, né? Que impõe limite, fala, não, daqui para lá
né? Não dá. E eu era também uma pessoa que tinha muita dificuldade com limite. E quando eu comecei a entender isso e falar, não, eu realmente preciso olhar para essa área da minha vida, hoje eu como canela todos os dias, sagradamente de manhã, não pode faltar canela na minha vida. Eu sou apaixonada com canela. Então, assim, hoje, né, eu percebo que sempre quando. E a gente. É muito bonito a gente respeitar também. Não é porque, por exemplo, eu não dava conta, né, de lidar com o cheiro da baunilha, agora eu vou enfiar baunilha em tudo, vou colocar baunilha porque tem que ser. Vocês estão percebendo essa história nossa de forçar, de usar como recurso? Não, tem que ter, eu tenho que me curar, ela vai me curar, usando as plantas como se fosse assim, né? É até abusivo, parece, né? A nossa relação. Tem que ser, ela tem que entrar, né? Esse arquétipo tem que entrar em mim, eu vou me apoderar, essa é a palavra, eu vou me apoderar desse arquétipo. E aí a planta vai falar: não, minha filha, não é bem assim, né? E tanto é que se eu usasse canela, eu passava mal, tinha dor de cabeça, porque ninguém usa nenhum ser. A gente não consegue se apoderar dos seres, o que a gente consegue fazer é interagir. No Eu momento que já a gente ouvi estiver pronto. falar, eu já ouvi falar que canela e baunilha tem muito a ver com prosperidade também, Sim, né? sim, Se sim, sim. você deixa o cheirinho de baunilha, o cheirinho de canela, meio que você entra Exato. nesse clima de prosperidade também, Justo né? porque eu não estou falando que a baunilha, a baunilha tem isso do receber, do aprender a Hum, receber, e a gente só vai ser próspero no dia que a gente aprender a receber, né? Que a gente se É, abrir de fato para receber. Então tá tudo ligado, né? Tá tudo ligado, é muito lindo. E aí, quando a gente vai percebendo esses convites, né? E aí vai mostrando muito de nós, né? Por que que eu cheiro? Tem gente que cheira arruda e não aguenta cheirar arruda. Tem uma repulsa na hora. Por quê? Por que que eu sinto isso, né? O que que ela desperta em mim? Ou tem gente que tem isso, né, com alecrim, com lavanda, tem, né, tem vários tipos, né, em diferentes momentos. Então é legal a gente perceber, porque aquilo ali diz algo de nós. Por que que algumas plantas batem e outras não, né, não encaixam, né? Então, e não é forçar, como eu disse, é perceber, ó, no momento eu não dou conta. E eu vou respeitar, né? E vou olhar para esse aspecto. E pode ser que em algum outro dia eu sinta, né, me sinta à vontade ou até goste, né? E que foi o meu caso. Hoje eu amo baunilha, né? Quero colocar baunilha em tudo. Então, tudo pode acontecer nesse processo de transformação, né? Que as plantas vão despertando na gente. É muito lindo. Então, eu queria mostrar para vocês, então, esse processo, né, como é que a gente faz. Basicamente, o que eu gosto de recomendar para todas as pessoas e que não faz mal para ninguém, né, é a gente ter uma plantinha em casa. Isso é uma recomendação que eu acho que é muito legal, a Thay também fala sempre disso, né, tenham uma plantinha em casa, tem uma plantinha, né, no altar de vocês, né, e uma plantinha com terra mesmo, né, assim, um potinho com terra. Por quê? Porque ela vai estar viva. Apesar de ser muito legal ter arranjos em casa de plantas cortadas, né, que também é lindo, mas é muito bom também a gente ter a plantinha viva na terra, né? E acompanhar o processo da planta também é muito legal. Às vezes ela murcha, também tem muito a ver com a gente, né? Às vezes as plantas, o reino vegetal é um dos reinos que mais doa energia para os seres humanos, né? Então, às vezes, eles murcham, os animais também, né? Eles murcham porque tem algum processo acontecendo naquele ambiente, né? Então, é importante também, né, ter essas plantinhas em casa para a gente perceber como é que está o ambiente da nossa casa, como é que está a nossa energia, né? Então, tenha sempre uma plantinha. E não é difícil, né? A gente pode ter um manjericão em casa, pode ter uma arruda, pode ter um alecrim, ou pode ter só eu moro em apartamento, não tem como. Tem um vasinho pertinho de uma janela que bate sol, né? E você vai ver que a interação com uma planta, ela muda todo o ambiente da casa. Muda tudo, é impressionante. Às vezes só uma plantinha, assim, né, uma babosa que seja, uma aloe vera, ela já muda. Inclusive a aloe vera, ela é maravilhosa, né? Ela é conhecida como depuradora de ambientes. Então, assim, a gente subestima, né? Mas assim, é incrível ter um ser desse vivo dentro de casa. Então tenha uma plantinha, né? E quem não tiver e quiser fazer o ritual agora nesses dias, precisa só de que essa planta esteja viva. Pode ser uma planta aí do seu jardim, do apartamento, se você tiver alguma árvore de alguma coisa, né? Eu me disponho ali no grupo também para vocês mandarem se pode ou não pode, que às vezes a gente fica em dúvida, né? Essa planta pode, essa não pode. Mas é só mandar ali no grupo. Mas basicamente todas as plantas que são aí da aromaterapia tradicional, né? Lavanda, o alecrim, a arruda, que mais que a gente tem mais em casa? O tomilho, o orégano, todas essas plantas elas são recomendadas para fazer banho, não tem problema nenhum. Agora, se for uma árvore maior, né, uma goiabeira, por exemplo, que também pode, aí vocês podem mandar ali no grupo que eu fico à disposição para responder também. Mas qualquer plantinha que esteja viva. E como a gente não precisa de muita coisa, vocês podem só ir na plantinha, pedir licença para ela, porque ela é um ser vivo, né? Não esquecer que ela é um ser vivo, e pegar um galinho.
Pega um galinho, né? Se não tiver muito, se tiver só um galinho, ótimo, pega um galinho e vamos fazer o banho com esse galinho. Se você tiver oportunidade de pegar mais, você pode pegar mais galinhos, né? O que você sentir, o que seu coração, né, intuir aí, né? Não tem, como eu falei, uma necessidade de ser muitos galinhos. O que importa é a identidade dessa planta, é a ânima dessa planta. Então, um galinho já vai funcionar. Aqui agora, eu tô do lado de um... Deixa eu mostrar para vocês aqui, se vai dar para chegar, ó. Eu tô do lado de uma planta... Deixa eu virar um pouquinho aqui. Ó. Tô dando para ver? Esse é um alecrim do campo que vai florir agorinha, ó. Tá cheio de botãozinho branco. Nossa, que lindo. Lindo. Esse é o famoso alecrim do campo que nasceu sem ser semeado. É ele. Olha, que Tem um cheiro de bonito. própolis verde, um cheirinho de mel maravilhoso, um cheirinho doce, uma planta muito linda que tem muito aqui na região, que é uma região de cerrado, né? Então tem ela nativa para todo lado. E quando ela flore, fica aqui, ó, que dá para ver melhor, ó. Deixa eu ver se vai dar para ver. Um pomponzinho de, Ai, de, olha. de sementinha. Ela voa essa sementinha e nasce para todo quanto é lado, mas é incrível. Então eu Que tenho, ela tá lindo. aqui viva, né? Uma árvore tá viva e a gente acabou de tirar os galinhos dela. O ideal é que você tire os galinhos e já prepare o seu banho. Porque eu não falei que isso vai dispersando, essa energia vai dispersando. Então, se você tiver a plantinha em casa, é melhor ainda, para essa energia não se dispersar muito, né? Então, eu peguei aqui, ó, um bowl com água mesmo, né? Água da torneira. Se você, aqui no caso, a gente tem água da cachoeira, que é ainda melhor ainda. Se você tiver num espaço como esse, né? Perfeito. Mas se não, água da torneira mesmo. Se quiser fazer um banho, né? Ainda trabalhado com a energia do sol, você pode colocar essa água numa garrafa de vidro e colocar no lugar onde bate sol. E aí essa água vai ser uma água solarizada, ela vai ter os raios aí do sol, porque a gente também, né, enquanto ser humano, a gente também absorve a luz solar, né, a gente também se alimenta de fótons do sol, apesar da gente não fazer fotossíntese da maneira como as plantas fazem, a gente também se nutre da luz solar, né, a gente usa essa luz solar também para produzir a nossa energia vital, né, então você pode colocar essa água no sol e fazer esse banho com essa água solarizada também. Então eu peguei aqui a água e aí eu vou pegar esses galinhos e eu gosto de... Ai, que lindo! Eu gosto de macerar com a mão, assim, tirar as folhinhas, uma por uma, e já ir sentindo o que essa interação aqui traz para você. Muitas vezes, quando eu fui preparar banhos, eu tinha intuições, eu lembrava de coisas, às vezes coisas da infância, às vezes processos que estavam, né, no meu coração mesmo, às vezes sentia uma determinada parte do corpo que ficava mais latente. Então, eu gosto sempre de dizer assim, antes da gente fazer uma prece para pedir, vamos perceber como a gente está? Porque às vezes o que já está acontecendo, já tá se estabelecendo alguma coisa, a gente nem percebeu, porque a gente ficou tão distraído em pedir que a gente esquece de perceber o que já está acontecendo. Então, antes da gente fazer uma prece, pedir para essa planta algo, né, que pode também, é lindo você pedir para esse ser, né, eu quero trabalhar mais esse aspecto da minha vida ou aquele outro aspecto, mas antes disso, perceba o que essa interação traz para você. Quais intuições essa interação traz para você? E aí você vai macerando e sentindo isso mesmo, sentindo essa presença, percebendo o perfume, percebendo os aspectos. Através da mão, a gente já vai tendo um contato muito grande com essa planta, porque a nossa mão, ela é toda trabalhada de meridianos. Tem a representação de todo o nosso corpo aqui. Então, quando a gente toca essa planta e macera essa planta, a gente já tá entrando em contato com essa medicina dessa planta. Então, já fiquem atentos para isso, né? E aí a gente vai macerando, fazendo assim com as mãos, pode esfregar, né? E vai trazendo para a água, depois a gente vai trazendo ela para a água. E aí, o ideal é você, logo em seguida, jogar essa água com essas ervas, né, no seu corpo. Eu gosto de jogar dos pés à cabeça. Algumas plantas não é recomendado por causa da interação com o olho, mas são pouquíssimas plantas que não podem. Geralmente, a maioria das plantas é tranquilo da gente fazer. E a questão da cabeça, que muitas pessoas falam para não jogar, né, para não lavar essa energia da cabeça, né, do chakra coronário. Mas eu, particularmente, eu gosto de fazer, porque eu acho, principalmente a gente que trabalha muito com esse campo sutil, que trabalha muito, né, com a espiritualidade, geralmente a parte que a gente mais precisa é justo na cabeça, né? Então joguem, porque eu sempre falo que não tem nada que uma planta vai fazer, eu não acredito, né, que vai prejudicar o seu campo energético. Se fizer alguma coisa, se gerar algum desconforto, é porque provavelmente está equilibrando.
É porque provavelmente a gente precisava. Então fiquem tranquilos, porque todas as energias sabem, né, exatamente onde ir, é seguro, né? Uma das coisas que a gente precisa quebrar também quando a gente fala de interação com a natureza é parar de ter medo da natureza. Porque o nosso mundo atual, a gente conseguiu construir uma sociedade onde a gente se afastou tanto da natureza que a gente tem pânico, né? A gente tem natureza-fobia, a gente não quer pisar na terra porque vai que acontece alguma coisa, a gente não quer tocar em algumas plantas porque vai que acontece alguma coisa, a gente tem medo de caminhar na mata porque vai que chega algum bicho. Mas a gente veio dessa natureza e a gente é essa natureza. Isso é o que a gente é a nossa constituição primeira. Então a gente passou a ter pânico de nós mesmos. E por isso que a gente se adoeceu muito. Porque a gente está longe da nossa natureza primordial, né? Não é, a natureza não está lá fora, não está aqui nas árvores, não está aqui onde eu estou na cachoeira, está aqui em cada uma de vocês, pulsando em cada uma de vocês. Então, se a gente começa a ter medo, a gente está com medo da gente mesmo, da nossa própria manifestação divina, né? Então, não tenham medo, as plantas, né, elas são seguras, afirme isso para você também, né? É seguro me valer, né, me interagir com as plantas, é seguro me alimentar de forma natural, é seguro pisar na terra. Claro que para tudo a gente precisa cuidar, mas não é porque a gente vai cuidar porque tem um perigo eminente, né, em cada coisa, mas porque a gente precisa se cuidar, né? Ficar atento, não é se cuidar, é ficar na presença, ficar atento, né, para tudo na vida. Então, essas afirmações vão nos aproximando da gente mesmo e do nosso estado primordial, que é de saúde. A gente acha que a gente precisa de buscar a saúde, mas a saúde é o nosso estado primordial. A gente só fica doente quando a gente se afasta, vai se afastando desses aspectos todos da natureza, que a gente é. Né? Então, retornar para isso, que é o que essa vivência está trazendo muito, que a gente está batendo muito nessa tecla, né, tá? E a árvore da vida, que é a essência de tudo que a gente é. A gente é uma própria árvore. Né? Eu falo muito disso também, né? A gente tem a copa, que são os nossos cabelos, a nossa cabeça, a gente tem o tronco, que é o nosso tronco, as raízes, que são os nossos pés, né? É como se esse padrão, ele tivesse em tudo, né, ao nosso redor. A gente pode olhar que tudo tem como se fosse 3 partes, né? A gente vai para a divindade também, né? Pai, Filho e Espírito Santo, né? Toda essa harmonia que tem na natureza, que é muito dividida, assim, né? Então, essa conexão primordial, ela é o que faz a gente viver uma vida com mais fluidez, né? Com mais abundância, né? Que é o nosso estado primordial mesmo, né? A nossa herança, aquilo que a gente ganhou enquanto seres, né? E todos os seres têm isso. Só a gente que resolveu falar, não, a gente não é isso. E quando a gente resolveu falar isso, a gente se adoeceu e tem adoecido cada vez mais, né? É muito simples, né? Só que a gente complicou um pouquinho para poder talvez viver toda essa experiência, né? Não estou julgando, não estou falando de lugar de julgamento, porque tudo isso foi importante, né? A gente experienciou tudo isso para a gente poder voltar, né? E viver, não, a gente sabe o caminho, agora a gente está aqui, né? Através desse encontro, por exemplo, conhecendo mais um caminho, mais uma forma da gente se conectar. Para a gente poder apresentar para aquelas outras pessoas, talvez, que se perderam pelo caminho, falando, não, olha, tem um caminho aqui, e ele é simples. Né? Então, esse banho de plantas é um desses caminhos, uma dessas ferramentas, né? E eu aconselho muito vocês fazerem agora nessa semana, ou hoje, ou no final de semana, aproveitar, né? Quem tiver uma folguinha no final de semana. E aí, depois que a gente jogar, eu sempre falo para fazer esse banho antes do banho higiênico. Antes de tomar banho com sabonete e tudo. Por quê? Tem gente que faz depois, né? Para ficar com o cheirinho da planta. Esse é um outro banho. É o banho lá de ervas, de chá, né, fervido, que tem também o propósito de se embelezar, né, de corpo e alma, de ficar com esse cheirinho da planta, que é lindo. Mas aqui a gente está num nível, como eu falei, mais sutil. Então a gente faz antes, porque para alquimia, quando você toma um banho higiênico, é como se os miasmas energéticos, aquelas energias, aqueles parasitas energéticos, eles já ficassem mais ou menos assim, nossa, tá vindo um negócio me limpar aí. Aí eles dão um jeito de se esconder. Eu tô falando metaforicamente, mas é mais ou menos isso, assim, né? Eles dão um jeito de ficar ali para ficar no seu corpo, né? Vivendo ali no processo ali, né? Para não ter que mudar nada. Né? E aí, quando você faz esse banho primeiro energético, esse banho de plantas, é como se você pegasse eles despreparados. Eu até brinco, né? Vai pegando as ervas, finge que você vai fazer outra coisa, para os seus miasmas não perceberem, né? Para os parasitas não perceberem. E aí joga esse banho já para pegar eles prevenidos, né? E depois você pode tomar o banho higiênico, ou pode fazer desse o seu banho higiênico também. Uma outra dica que eu queria dar para vocês, que é muito legal, pegar um pedacinho de pano. Às vezes, vocês já viram aqueles voais de fazer voal, né? De fazer suco verde, de fazer leite vegetal, que tem um elastiquinho, aí tem um paninho fininho de voal, né? Que a gente usa para apertar e sair o líquido, né? Coar. Aquele ali, quando vai ficando velho, eu gosto de pegar, colocar as plantinhas frescas lá dentro e amarrar no meu chuveiro. Eu amarro. E aí a água vai saindo,
e vai passando por aquelas ervas e vai me lavando também. E aí eu posso fazer daquele banho junto o banho higiênico e o banho energético. Então você pode, se você não tem esse voal, você pode pegar um paninho, né, um lencinho, alguma coisa, colocar essas ervas na trouxinha e amarrar. Amarra com outra fita, ou com um cadastro, ou com um elásticozinho, né? E deixa no seu chuveiro. Por mais que, às vezes, o elástico é bom, porque tem uns chuveiros maiores, uns menores, né? Mas é maravilhoso, Que maravilhoso. dica boa, Ana. E vai É. trocando a erva, né? Vai trocando, depois que você tomou, É. né, um banho ou mais banhos, né, porque às vezes ela dá para tomar mais banhos, dá para deixar lá e lavar a família inteira, né, lavar os bichinhos, lavar tudo, mas depois que já usou bastante, vocês vão perceber que ela vai perder vitalidade, como eu disse, algumas plantas são mais fortes, então elas duram, porque a vitalidade delas é mais, elas são mais fortes, mais resistentes, né? Mas outras não, com alguns banhos elas já vão se desfazendo. Aí tira e troca, e vai trocando a planta, e pode ter sempre um banho de ervas ali, né? Ali no chuveiro. Um portátil, um banho de ervas portátil. Olha, adorei essa dica, vou Muito legal. fazer. Muito bom. Então é isso, aí joguei fiz esse banho, né? Depois eu sempre gosto de dar uma paradinha, nem que seja sentar um pouquinho. Eu gosto de ficar no horizontal, eu deito assim, total, no chão. E aí eu percebo o meu corpo, porque essa interação ela vai estar acontecendo ali, né? Vão vir insights. Mas percebam o antes e o depois, porque é incrível, é incrível. Para quem tá com dor de... Aí agora eu vou falar um pouco, né, das coisas que às vezes aparecem, né? Dor de cabeça, quando a gente tá com dor de cabeça, que a gente não sabe de onde que vem, para onde que vai, né? Processos de doença que às vezes se estabelecem, né? Pode ser uma febre alta, uma diarreia. Tomem esse banho, porque isso vai ajudar a equilibrar, né, esse campo sutil, e o nosso campo eletromagnético ele fica mais favorável para a cura. É como se a gente abrisse mais espaço também, né, para a cura, como se a gente fizesse mesmo esse descarrego, tirassem as cargas em excesso, né? Isso ajuda muito o processo de cura, né, seja lá qual for. Né? Às vezes é uma cura emocional. Eu já teve vários dias que eu estava angustiada, com o peito doendo. Eu falei, gente, eu vou fazer um banho. Aí eu ia, pegava uma determinada planta. Ah, e outra coisa, não precisa ser só as ervinhas verdes, você pode usar as flores, que é lindo. Já tomei banho de rosas, né? Banho de margarida, como a Thay falou. Um banho do cosmos, né? Que é essa plantinha que está ali atrás, não sei se vocês estão conseguindo ver, que é uma plantinha. Pega lá, para acesso vai pegar. Pegar uma florzinha, né, que você acha pelo caminho, né, toma um banho com essas flores. As flores, elas são maravilhosas, né, à toa que existe o sistema de florais, né, porque elas são uma expressão incrível olha que linda essa plantinha, ela chama cosmos. Ela dá em muitos lugares, assim, ela é bem espontânea, e agora essa época ela tá muito forte. Ela é comestível também, e dá pra gente fazer o banho também. Então, as flores também são muito legais. Às vezes, não tenho nenhuma planta, não tenho nada, né? Usa alguma ervinha que você tem em casa, louro. Às vezes tem um louro mais seco, mesmo que esteja, né, sem essa parte viva, ele tem ainda, né, uma memória ali, né, da identidade do louro. Então, você pode usar o louro, né? Pode usar várias outras plantinhas que você tem aí em casa. E aí isso vai ajudar, né? Como eu falei, não só nos aspectos físicos, mas nos aspectos emocionais e principalmente nos mentais. Quando a gente está muito mental, é muito bom fazer esse banho. É maravilhoso. Faz de fato uma descarga assim dessas nuvens de pensamento, forma pensamento que às vezes, né, a gente fica cheia delas, né? Toma esse banho que vocês vão ver que é incrível. Aí algumas plantas, como eu disse, são mais do fogo, algumas são mais terrosa. Isso não, nem depende no começo. Eu sempre aconselho que a gente vá pela intuição mesmo. A gente está aqui fazendo um trabalho, né, tão bonito da espiritualidade, né? E trabalhar a nossa intuição para isso também é muito bom. Às vezes as pessoas falam, então um banho dessa planta, mas aí você foi lá colher e a outra parece que te chamou mais, né? Aí você fala, não, vou dar uma chance, né? Pode interagir com outras? Pode. A gente pode misturar. Mas as plantas são iguais. Pensa num grupo de amigas suas. Não tem aquelas amigas que não se dão com algumas? Que assim, elas até ficam juntas, mas assim, não vão conversar muito, às vezes, né, uma meio que, né, não encaixa, não tem uma sinergia. E nas plantas a gente fala disso, de sinergia. Algumas plantas, elas casam muito bem,
Geralmente são plantas com a aura parecida, que são mais do fogo, aí elas casam bem com as plantas do fogo. Algumas são mais do ar, elas ficam bem com as do ar. Não é que elas não vão interagir com uma do ar não interage com a do fogo, mas é que a interação ela fica mais fluida, mais fácil, porque uma afirma a matéria da outra, né? Uma afirma a constituição da outra. Mas já teve casos, por exemplo, de eu trabalhar, né, na perfumaria, juntando, por exemplo, a lavanda com a canela, que são plantas totalmente opostas. Uma tem muito ar, a lavanda ela é muito do ar, e a canela é muito do fogo. Então, assim, né? Mas juntou. O ser daquela pessoa queria viver isso por algum momento, por algum motivo, né? Então, às vezes, a gente junta mundos opostos, né? Para fazer essa alquimia também, que é muito válida. Então, não tem uma receita certa. O que tem é a gente ir criando intimidade, né? Com essas plantas e percebendo. Algumas pessoas, elas têm. É como se fosse assim, elas tentam cuidar de uma planta, mas só outra cresce. Vocês já tiveram essa experiência com vocês? De ter, por exemplo, o manjericão e o arruda. Aí só a arruda vive e o manjericão morre. Né? Porque tem alguma coisa ali da constituição daquela pessoa que favorece mais a interação com uma determinada planta, né? Eu, por exemplo, já tive muitas plantas na minha casa, mas orquídea são, né, flores que, por exemplo, não ficam muito na minha vida. Ah, mas é porque eu não gosto? Não, eu amo, acho linda, mas por algum motivo, alguma coisa não cola. Agora, as plantinhas, essas que nascem em cantinho de muro, essas que nascem... Nossa, lá em casa vira uma floresta dessas plantas, né? Essas plantinhas que passam despercebido, às vezes, né? Então, assim, cada pessoa vai ter como se fosse uma egrégora, né? Como a Thay traz, né? Com os nossos irmãos sirianos, né? Isso tem todo Não é que eu não vou usar orquídea, eu não vou, né? Eu não vou gostar, mas há uma afinidade maior. Né? E aí vocês vão descobrindo com o passar do tempo essas afinidades, né? E é uma descoberta muito interessante e muito divertida. Assim, eu encorajo, né, que a gente comece mesmo, porque é muito lindo, né? Então, fico à disposição, como eu disse, né, para tirar dúvida, para vocês mandarem. De cara, plantas que eu não recomendaria, que às vezes as pessoas não têm, né, ideia, mas comigo ninguém pode, que é uma plantinha que algumas pessoas têm em casa para proteção, ela realmente irrita a pele, né? Então é ruim. Até a espada de São Jorge eu já vi gente tomando banho com ela, mas mesmo assim, algumas plantas que são mais, né, mais fortes, eu prefiro, no primeiro momento, evitar. E a comigo ninguém pode, com certeza. Ó, alguém falou, já tive muitos manjericões e todos morreram. E às vezes é isso, a planta ela tá doando, ela tá se doando, né, para algum processo que você está vivendo também. Né? Então é Você muito sabe legal. o que aconteceu comigo? Eu tinha um pé de manjericão enorme, lindo, maravilhoso, do nada ele morreu. Aí eu comprei outro que estava bonito, só que encheu daquelas mosquinhas brancas. Eu falei, olha que Ah, estranho, no mesmo lugar, um fica maravilhoso, o outro, logo na sequência, já sim. meio que se estraga, né? Engraçado, né? E aí tem isso, tá vendo? Não dá pra gente falar, lavanda é tudo igual. Não é, gente. Cada planta é única. Tanto é que a gente, quando vai destilar, com o processo de destilação, vão ter destilações que algumas, né, as plantas elas soltam muito óleo e outras, na mesma quantidade, não solta, porque cada planta é única. E depende do que ela foi exposta, de onde ela veio, ela tem uma história, como ela foi semeada, quem que semeou, a energia do lugar que ela estava, né? Tudo isso conta. Né? Então, isso é muito legal. Então, por isso que a gente não pode desistir também de primeira, não vou ter mais. Porque de repente, né, é uma outra história, a E história da planta realmente, mesmo. eu comprei em lugares diferentes, em floriculturas diferentes, então vou voltar naquela que deu certo, É, né? exato. Porque como ela foi, às vezes, a mão da pessoa que semeou, né? O que estava ao redor, tudo isso interfere, né? Tudo isso. E é muito legal também a gente ter, né, essa coisa, pegar uma sementinha e plantar e ver ela desde o começo. Gente, é encantador. A gente estava falando disso ontem aqui também. Como é que é maravilhoso isso? Você se encanta de colocar uma semente na terra e acontecer uma alquimia ali que nasce uma planta. Vocês já olharam para isso? Pega uma sementinha, como é que tem uma planta ali dentro, né? E é de novo esse poder do sutil. Porque dentro dessa sementinha, por exemplo, pega uma amêndoa. Dentro de um grãozinho de amêndoa, tem uma informação para ela virar uma árvore. Olha a potência dessa semente, olha a potência que tem de vida ali, né? A gente não imagina nunca, né? Mas é incrível isso. Eu acho muito poderoso essa alquimia da vida, né? Dessa transformação, de pegar uma coisa tão pequenininha e transformar numa árvore, né? É incrível, é incrível. Uma última dica que eu queria dar para vocês, dá para a gente ficar falando aqui, né? Fazer um curso só disso, mas eu queria passar só essas dicas, assim, né? Para a gente não perder essa oportunidade. Tem duas coisas que eu uso muito no meu dia a dia. Isso daqui chama hidrolato.
Isso daqui é um subproduto da destilação de óleos essenciais. Quando a gente vai fazer destilação de óleos essenciais, basicamente a gente pega por arraste, né? Porque tem vários tipos de destilação. Essa por arraste, a gente pega uma quantidade, pega um caldeirão, né? Coloca água, depois em cima coloca uma peneira e a gente derrama um tanto de erva picadinha ali. E aí a água que está embaixo, aqui vai ter um fogo, né? A água ela vai esquentar, o fogo ela vai esquentar a água vai evaporar, atravessar as plantas, passar por um condensador, que é onde o óleo vai se condensando, né? Vai passando do vapor para condensado, né? Vai tomando essa forma de óleo, e aí vai sair óleo e água. E aí, quando esse óleo e água cai numa pipeta, né? Como se fosse uma gota, o óleo, por densidade, ele fica flutuando na água. E o que sobra embaixo é uma água que chama hidrolato, que é a água que não se misturou ali, né, que atravessou as plantas e que ficou com micropartículas de óleo, mas que não dá para a gente ver. Então essa água, ela tem um aroma muito gostoso e eu fico brincando que ela é um chá bem feito. É como se fosse um chá, assim, bem, né, bem feito mesmo, assim, porque ele carrega as constituições da planta, tem o cheirinho e tem inúmeras propriedades, só que muito mais sutil do que o óleo. Porque o óleo, eu tenho que pegar lá cerca de uns 100 litros de planta para fazer uns 10 ml de óleo. Olha a quantidade de planta, né? Então ele é muito poderoso. As pessoas hoje em dia estão tomando muita gota de óleo essencial, né? Inclusive eu sou um pouco contra, porque isso tem um impacto muito grande no nosso fígado, porque é uma informação muito condensada, é muito forte. E a gente está usando os óleos essenciais como se fosse água, literalmente, hoje em dia, né? Mas tem que tomar muito cuidado, porque é uma medicina muito potente, né? Então, agora o hidrolato é diferente, porque ele está numa diluição muito maior. Lembra que eu falei para vocês também dessa questão da diluição? Que quanto mais diluído, mais poderoso fica, né? Então, o hidrolato, ele é uma ótima coisa para a gente ter em casa, para quando a gente não está com tempo de tomar um banho de ervas, a gente, por exemplo, a Thay tá entre um trabalho e outro, não vai dar tempo dela ir lá tomar banho e voltar para o próximo trabalho, né? Quem dera, né, Thay? Mas aí a gente pode fazer assim, ó, borrifar assim, ó, borrifar na nossa aura. E isso vai fazer essa limpeza desse campo nosso sutil também, além de ter esse cheirinho maravilhoso. Esse daqui é de gerânio, que a gente está borrifando aqui agora. Onde que compra, Ana? Porque para fazer É, não tem como, né? poucas pessoas têm. Eu só conheço uma pessoa que vende no Brasil e eu amo o trabalho dela, que é essa que eu vou encontrar com ela daqui a pouco. Ela está aqui em São Gonçalo do Rio das Pedras, né, o interior de Diamantina, e ela faz destilação só de plantas locais, que isso é uma coisa linda também, porque hoje em dia a gente tem muitas empresas que estão fazendo monocultura praticamente para ter um óleo essencial, né? E essa não, ela só pega as plantas endêmicas e na época certa de colher, que é quando elas estão expressando, né, todas as propriedades dela de forma mais forte e mais viva. Então, o nome dela é Nina Pedra. Eu vou deixar lá no grupo para vocês o arroba dela do Instagram. O arroba dela é arroba flor de pedra essencial. E Eu vou depois, mandar lá para vocês. quando você estiver lá, se você puder mandar uma foto para gente, um Mando, videozinho, pode alguma deixar. coisa para a gente entender o Mando sim. processo, ia ser legal. Mando, pode deixar. Então, esse hidrolato, ele é muito legal. Eu gosto também, por exemplo, não estou com tempo de fazer chá, tá na correria. Eu pego uma colherzinha do hidrolato e misturo em um copo com água. E aí fica uma água saborizada, cheia de cura, e não é igual tomar óleo essencial. Nem se compara, porque ele é muito mais sutil, muito mais leve. E, né, é muito mais seguro de tomar também. Então, dá para tomar, dá para jogar na nossa aura, assim, dá para jogar na casa, fica maravilhoso. Então, assim, é 1001 utilidades, é muito legal, né, muito bacana. E outro que tem aqui, que é uma tintura. A tintura, basicamente, é a mistura de um álcool de cereais, que é um álcool que dá para a gente ingerir, geralmente o pessoal faz licor e essas coisas todas, né? E aí eu mergulho uma planta fresca dentro desse álcool de cereais. E aí, esse daqui, ó, é de alecrim do campo, ele tá um verde, vocês estão vendo? Tá um verde, assim, chega a estar fluorescente. Alecrim do campo com rosmaninho, que é uma planta aqui também da região, que é uma planta muito especial, ela é conhecida também com propriedades calmantes, quando a gente quer de noite, eu super recomendo, quem tem dificuldade de dormir, antes de dormir de noite, usar ou hidrolato de rosmaninho, umas gotinhas na água, ou usar para escalda-pés, colocar, né, com a planta nos pés, fica muito gostoso. É uma folhinha assim, ó, a Cécia vai trazer pra gente ver. Ela é uma plantinha bem rara, parece muito com a erva cideira, essa daqui tá sequinha.
Mas ela tem um perfume maravilhoso. A Nina também vende óleo essencial. Quem tiver interesse, depois de dar uma olhada no catálogo, é só pedir para ela. E são óleos, como eu falei, muito diferentes. Vocês vão ver lá o rosmaninho, o alecrim do campo, a guaçatonga, só plantas locais mesmo. E eu acho bonito esse trabalho, né, de trabalhar com as plantas locais. Porque além de fortalecer, traz essa medicina que ela é muito mais potente, porque ela não, a planta não precisou se adaptar ao território brasileiro. Por exemplo, a lavanda, ela não é endêmica daqui. O alecrim não é endêmico daqui. Eles se expressam aqui, eles nascem, porque o Brasil uma terra muito abundante. Mas tem plantas locais nossas, né, com essa força muito mais bem trabalhada, né, porque elas estão no local delas, né, quando a gente está no nosso local, a gente sabe, né, a força da gente estar no nosso local, né, da gente estar no lugar onde a gente precisa estar. Então, elas têm uma expressão mais forte dessa força delas. Então, aqui a tintura é simples assim. Eu coloco a planta, e aí deixo no álcool de cereais, né? Eu gosto de deixar pelo menos uma lunação, que é um ciclo lunar completo, desde a lua nova até a lua minguante, porque ela vai pegar todos os aspectos, né? Ela vai pegar desde a energia do fogo até a energia do ar. Então ela passa por todos esses aspectos, né? De todos os elementos. E aí depois eu posso colocar no borrifador e usar também para borrifar em mim. No caso do álcool, né? Ele dá para usar também com processo de que você querer, se você quer desinfetar alguma coisa, né? Alguma coisa que tá um cheiro ruim, alguma coisa assim na casa, para limpeza, por exemplo, para passar no chão, né? Para fazer, né? Uma limpeza mais pesada, aí a tintura é bem legal. Além disso, a tintura também, se a gente pegar depois e colocar umas gotinhas na água, a gente pode tomar, porque tá com álcool de cereais, então é seguro. Mas aí tem que ser numa diluição, né? Tem que ser mais diluído do que o hidrolato, por exemplo. Mas são duas coisas que dá pra gente ter em casa, né? Dá pra gente fazer. Se você tiver um pezinho de arruda, por exemplo, é só você comprar, né? Um álcool de cereais, colocar num vidrinho a arruda e deixar ela uma lunação, depois você passa para o borrifador e você tem o seu spray feito, né, por você mesmo, sem precisar de colocar outras coisas misturadas, né? Aí dá pra gente brincar com os cristais também, colocar uns cristais dentro, né? Colocar umas outras coisinhas assim, para a gente trazer ainda mais força para essa alquimia, né? Mas são alquimias simples que dá para a gente fazer em casa e que dá para a gente ter a nossa farmacinha. Eu lá em casa mesmo eu tenho uma farmacinha de coisinhas assim. Por exemplo, quando está na época de uma determinada flor, eu vou lá e colho, coloco no álcool e aí eu tenho ela guardada porque ela vai ficar ali, né? Se alquimizando dentro desse álcool, né? E não estraga. Porque no álcool ela fica segura. O hidrolato também é muito raro o hidrolato estragar. Ele vai perdendo um pouco o cheiro, né? Porque o cheiro ele é muito volátil, então ele volatiliza rápido, mas não estraga. Eu posso ter isso por um tempo assim, né? Bacana. Outra coisa que é legal de fazer hidrolato, que eu vou falar talvez na próxima, é da argila pra gente misturar. Argila com hidrolato. Mas aí fica cenas dos próximos capítulos, né, Thay? Isso. Eu acho interessante essa dica que você deu para a gente fazer com a nossa própria mão, com a nossa energia, colocar a Sim, nossa intenção, né? É sim. muito legal. Sim, 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 é um processo de se alquimizar. Eu brinco muito que quando eu tô assim, em casa, ou triste, eu começo a fazer coisas, geralmente, assim, essas alquimias. E quando eu começo a fazer, eu já mudo totalmente. Então a gente acha que a cura tá lá, a gente está sempre olhando para as finalidades, né, para o processo, no final, no final. Mas esse processo de fazer já é a própria cura. Esse processo de dar essa atenção para isso já tira a gente de muitas coisas, de muitas outras distrações, né, que não são coisas que tomam conta do nosso coração e da nossa mente também, né? Então, quando a gente leva o foco para isso, já é o próprio processo de cura, né? É muito bonito isso também. Então, tá bom, Ana, que bom. Gratidão pela tua contribuição, foi Obrigada. muito legal. Eu vou só terminar fazendo uma energização aqui rapidinho, mas se Tá, você precisar sair, fica à vontade, tá? tá, tá bom. Obrigada, meninas. Qualquer dúvida, eu tô lá no grupo, tá bom? Tá Fiquem bom, à vontade. adorei, viu? Obrigada. Então, gente, gostaram da aula? Muito bom, né? Ficar sabendo dessas limpezas, desses conhecimentos. A Ana tem muita propriedade de falar desses assuntos, por isso que eu quis trazer ela aqui. E, bom, então, só para a gente finalizar, vamos fazer uma energização nessa energia maravilhosa. Se vocês quiserem fechar os olhos um minutinho, assimilar todo esse conhecimento, toda essa energia que estava presente aqui hoje, que é as energias das ervas, das plantas, as ervas que a gente necessita nesse momento, que essas energias cheguem até aqui, a sua casa, você, sua família.
das ervas e das flores, que faça uma limpeza em todo o ambiente, nos nossos corpos, na nossa mente, que nesse momento os nossos mentores, guias, guardiões, os elementais também nos ajudem a restaurar nossa aura, alinhar os nossos chakras, que a nossa vibração se eleve ainda mais, que o nosso chakra cardíaco possa pulsar mais amor, mais interação. Respira fundo, solta o ar, assimila toda essa energia da natureza, toda essa força. Vamos conectar o nosso chakra estrela da Terra, que fica abaixo dos nossos pés. Vamos ativá-lo, girando no sentido horário, conectando com o cristal de Gaia, com o cristal da Terra. Sintam-se limpos, reativados, restaurados, com a energia lá em cima, para a gente ter uma ótima sexta-feira e também um maravilhoso final de semana. Quem for assistir depois também, que essa ativação perdure por bastante tempo. Vamos voltando devagarinho. Gente, gratidão pela presença. Fiquem todas com Deus. E dia 23, a gente tem a nossa meditação às 8 da noite. E vai coincidir com a festa Vesak, que é o aniversário de Buda. E depois eu passo as informações para vocês. Então, vai ser um momento também bem energético para a gente trabalhar com as energias da árvore da vida. E, enfim, vamos conversando lá no grupo, tá bom? Gratidão, fiquem com Deus. Até a próxima. Gratidão, Ana. Fiquem com Deus, gente. Beijo, muito obrigada a todos. Lindo Imagina. dia para vocês. Tchau, Boa. tchau. Tchau. Deixa eu parar aqui a gravação.